Senhor, te coloco a nossa vida na tua presença, apresenta a vida de cada um que aqui está, Senhor. Também daqueles que ainda não estão, dos que chegarão. Coloco todos na sua presença, todos diante de ti. Nos apresentamos, Senhor, para que o Senhor possa nos usar nesse dia de hoje, conforme a tua vontade. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade de poder estudar junto com os irmãos e aprender mais de ti. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor. O Senhor sabe o quanto tenho ficado alegre por poder estar aqui. Senhor, possa estar me sustentando, sustentando a todos nós, que o Senhor nos dê mais compromisso para que possamos estar aqui todos os dias, que o Senhor esteja abrindo a nossa agenda para esse horário, Senhor, para que possamos ser fiel a Ti primeiro. Te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos familiares. Guarda e proteja, Senhor, a eles, a nós, porque, Senhor, essa é a nossa família e a família é o amor seu também, Senhor. Então, te agradecemos pela sua proteção, pelo seu amor, pela sua saúde, por todas as suas bênçãos na nossa vida, Senhor. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se, algumas pessoas destas coisas perderam-se em, em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém delas se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irre- irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A graça de Deus concedida a Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele
haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas os ajudem a lutar lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui nós temos a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? E eu estava dando uma leitura, uma lida na introdução aqui, nas explicações que tem na minha Bíblia, é uma curiosidade. Alguns teólogos dizem que a carta não foi escrita por Paulo, né? Porque é um pouco diferente da maneira como Paulo vinha escrevendo as outras cartas, né? E, mas, enfim, a comunidade cristã aceitou que sim e deram alguns argumentos, né? Por exemplo, um deles é que os próprios apóstolos na época não teriam aceitado se a carta não viesse do próprio Paulo. Falam da caligrafia. E uma outra curiosidade que fala aqui também é que quando Paulo escreve essa carta, ele já estava per da sua morte. Ele tinha acabado de ser solto da prisão domiciliar, né? E, e aqui ele já estava no finalzinho já da vida, né? E ele escreve essa carta aqui, inclusive por conta de alguns problemas na igreja de Éfeso, onde tinham surgido falsos líderes, falsos mestres, né? E esses falsos mestres vinham confundindo a cabeça dos fiéis, vinham fazendo pregações ali que vinham causando confusão. E eles já tinham sido advertidos. E nós lemos, né, lá em Efésios, inclusive, a Paulo exortando, né? Inclusive falando para o povo tomar cuidado e ele mesmo defendendo a sua autoridade perante a igreja e o seu ministério, né? Então ele vem escrevendo essa carta aqui, de, transmitindo essa responsabilidade a Timóteo, que era bem mais novo, ele chama aqui de filho da fé, né? Já ir percebendo que estava no finzinho da vida. Então, no início ali, Paulo, ele vai se apresentando, né, e dizendo que ele foi eleito, né, fazendo a vontade de Deus e de Jesus, ele foi escolhido para essa missão de levar o evangelho, pregar o evangelho, levar as boas novas a todos os gentis, né? E o que chama atenção aqui nessa primeira parte, ele reforça que eu vou ler aqui de novo para ficar mais claro, tá? Então ele vai falando ali, ele apresenta, né? E depois no 3 ele, quando partiu para Macedônia, pedia a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Então, aqui,
existe uma menção importante, né, que a gente deve prestar atenção. O propósito de Deus, ele é realizado pela fé. Sem a fé, não existe nada. Sem a fé, não existe nem Deus. Então, é preciso que nós busquemos alimentar a nossa fé todos os dias. Ontem nós falamos aqui do grão de mostarda, né? E existem algumas interpretações consideradas equivocadas, né? De que se a fé for do tamanhinho do grão de mostarda ali, você pode fazer com que o monte mude de lugar. E eu vi uma explicação muito interessante sobre isso, que ele diz o seguinte, que isso trata-se de um erro de tradução, porque quando Jesus faz essa menção, ele não cita do tamanho. Então, acho que na NVI, se eu não me engano, que tem essa menção, né, do tamanho de um grão de mostarda, mas o que quer dizer, na verdade, é que se você tiver uma fé pequenininha e você cultivar ela, cultivar essa fé vai se transformando e essa fé vai aumentando. E a gente deve nutrir essa fé como uma semente, como se nutre uma semente. A gente planta essa semente. Então, essa pequena fé que nós temos, vamos usar o que a gente tem. Vamos plantar essa semente dentro do nosso coração e regar ela todos os dias. Regamos ela através da nossa oração, através da leitura da palavra, através do nosso relacionamento com Deus. É joelho no chão, é jejum, é conversar com Deus, é pedir para Deus mesmo aquilo que nos carece, né, que carecemos, e pedir, inclusive, pelo fortalecimento e aumento da nossa fé, né? E também através dos testemunhos, como nós citamos ontem aqui. Quando a gente vê, presencia milagres, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, isso fortalece, isso nutre a nossa fé. E a gente vai multiplicando, multiplicando, até que a nossa fé se torne forte, né? Porque é apenas através da fé que é possível realizarmos a vontade de Deus, que o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Porque Deus tem um propósito para nós, tem uma vida maravilhosa e extraordinária para nós. Mas a gente precisa ter fé para alcançar isso. Sem a fé, a gente não vai conseguir viver aquilo que está guardado para nós, né? Então, essa menção de Paulo aqui sobre a fé é muito importante. Ele abre, né, praticamente abre a carta dando essa instrução, né? Promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. E aí ele cita que o alvo no versículo 5, né? O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Meu Deus, assim, que lição, né? O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Quem de nós, quantos de nós aqui conseguem ter um coração puro? É para a gente pensar na cama, né? Como é que eu consigo isso? Eu peço isso quase todos os dias. Sempre que eu lembro, eu peço para que seja purificado. E eu tenho uma preocupação, sabe? É, quando eu penso em coração puro, eu lembro das crianças.
As crianças, elas são um exemplo de coração puro. E a criança, ela é tão maravilhosa, a criança é um ser, sim. Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, né? Mas quando minhas filhas nasceram, a minha esposa foi quem trouxe essa reflexão a primeira vez. Ela falou: Nossa, amor, eles são tão indefesos, né? Eles são tão sensíveis e indefesos que qualquer coisa Frágeis. que a gente frágil, porque assim que ela quis dizer, qualquer coisa que a gente fizer com eles, ainda assim, eles vão nos amar, eles vão nos, eles vão aceitar, eles vão sorrir pra gente, vão fazer o bem pra gente. Isso é maravilhoso. E é tão, porque assim, e ela falou, nossa, como tem gente que é capaz de fazer maldade com uma criança, né? Um ser tão inocente, essa é a palavra que eu queria achar, inocência, né? É pureza, é inocência. Só que ao mesmo tempo, nós não podemos ser ingênuos. Nós não somos mais bebês, não somos mais crianças, nós somos bebês na fé, isso é verdade. No mundo espiritual, nós ainda estamos no início da caminhada, ainda tem uma grande jornada. E eu não faço nem ideia do que é ser sólido na fé, do que é um alimento sólido. Nem sei se eu vou chegar a isso, mas essa questão da analogia com o bebê é que o, quando Paulo fala, né, que o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de consciência limpa e uma fé sincera, olha só, um alvo é algo a se buscar, algo a se perseguir. E ao mesmo tempo, não sermos ingênuos ao ponto de sermos massacrados por esse mundo tão distorcido, tão cruel, né? Então, que Deus me dê, não só a mim, mas a todos nós aqui, esse discernimento e que nos proteja, né? Que nos revista. Porque, olha, é tão maravilhoso a inocência, apesar de tudo. Eu me lembro que eu quis não ser inocente. Eu pedia porque eu não queria ser inocente. E quanto de tristeza isso me trouxe, porque eu passei a ver maldade em tudo. Malícia. Porque eu fui muito enganado, como todos nós fomos, né? todos nós. Mas eu não queria mais ser enganado. Então eu pedia para que eu não fosse ingênuo. Eu queria essa malícia. Eu quis isso, sabe? E isso deturpou, destruiu a minha visão. Eu via maldade em tudo. Às vezes me chegava uma coisa boa e eu ficava assim, mas o que está por trás disso? Sabe o que você não conseguir enxergar um mundo bom? Isso é terrível, isso é uma maldição. E também não é verdade, porque existem muitas pessoas boas no mundo. E o inimigo não deixa a gente enxergar isso. Ele quer que a gente enxergue apenas o que é mal, para que o nosso coração ele se entristeça, ele se encha de orgulho, crie uma casca e haja conforme essa regra, essa lei da maldade, da proteção. Então, o que eu entendo aqui, né, que vem ao meu coração desse pedaço, é que a gente, ao contrário, assim como fez Jesus, que trouxe o amor, que trouxe a verdade, que trouxe um coração obediente dentro de um mundo tão deturpado, ele nos trouxe isso como exemplo. Exemplo de que nós devemos buscar isso, ter um coração puro, estarmos com a nossa consciência limpa, a fé sincera e entregar para Deus que Ele irá nos proteger, né?
Então, eu vou fazer uma pausa aqui nesse pedaço. Tá, não, vou continuar aqui para a gente discutir a primeira parte. E aí, seguindo, ele fala: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam o pai ou a mãe, ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam sexualidade, e também para os que sequestradores ou os mentirosos, os que juram falsamente, ou os que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas, gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Ou seja, ele traz aqui que a lei não é para os cristãos que seguem os ensinamentos de Cristo, que seguem a lei de Deus, que começa ali por amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Porque se a gente parar para pensar, se nós seguimos esses dois princípios, todo o resto é desnecessário, né? Porque não existe rebeldia quando o nosso coração está em Deus e no nosso irmão, da mesma proporção como está em nós, né? Não existe matar pai e mãe, homicídio, é, estaremos longe da imoralidade sexual e de outros, da mentira e de é, outros pecados e outras ah, contravenções que são explicitadas por conta da lei. É necessário que tenha a lei para que possa trazer referência do que pode e o que não pode, né? Então, se nós tivermos o nosso coração purificado, tudo isso daqui para nós todas essas leis, elas são irrelevantes e desnecessárias. Amém? Aí a gente termina aqui a primeira parte dessa carta. Seria bacana aí todos contribuírem também. Deixar aqui para vocês falar. James, eu mandei um versículo lá em Mateus 18, do 3 ao 4, fala sobre o que você estava falando, né, sobre as crianças. Ele diz assim, ó, eu lhes asseguro que não, desculpa, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Exatamente o que você estava falando sobre as criancinhas, né? Sobre o coração puro e é isso aí. Maravilhoso, Lucas. Obrigado, cara. Criança, ela não sabe se defender, né? Então, aí a gente vai crescendo e vai descobrindo armas, né, de como se defender. Cada um arruma uma forma. Alguns procuram proteção naquele que é mais velho, outros aprendem a lutar, outros se fecham, outros começam a ver maldade em tudo para não deixar que a situação aconteça. Enfim, mas é isso mesmo. Precisamos nos purificar, né? Esse fim de semana eu aprendi bastante fim de semana passada. E quando você falou das crianças, isso me fez lembrar quando eu tive a minha primeira, que foi a minha filha. Então, quando eu ganhei ela lá nos meus braços no hospital, a primeira sensação que você tem, você vê que é uma boneca viva. Você estava brincando ali com boneca que
você tinha que mexer, mas quando você pega aquela criança, você sente a vida, você sente de verdade a vida. E você vê que ela tem vida, mas é um amor tão forte que você sente, e ao mesmo tempo você vê toda essa inocência que você falou, porque você fala: "Como eu vou cuidar?". Você se sente, assim, tão responsável, e eu creio que, assim, quando nós ganha Deus, ele olha para a gente igual eu olhei para minha filha. E esse bebê, como eu vou cuidar? Como ele vai ser? Ele vai cair, ele vai se machucar, ele vai porque é o que passou com a minha filha, né, era cada coisa, um tombo, eu ficava doída. "E agora?" Isso. E como eu vou cuidar? Então eu acredito que Deus tem o mesmo cuidado e o amor é enorme, é assim, incomparável, sabe. Depois vão crescendo, perde-se a inocência, que é o mesmo que vai passar com a gente. Quando vamos crescendo, vamos perdendo a inocência. E o que eu falei que eu aprendi esse fim de semana, eu aprendi que a pessoa mais importante dentro do lar, dentro de uma casa, é o pai. Porque o pai, ele tá ali para cuidar, para proteger, para prover, para guardar. E então acredito que a comparação é a mesma com Deus. Ele é o nosso pai. O pai, aquele que protege, que provém, que traz tudo para a família, que guarda. Nós somos filhos dele, o pai cuida dos filhos, se você vê na vida real, né. Então, comparando os 2, Deus é o todo-poderoso, o maior, e ele traz essa referência para o pai, quando o pai protege, o filho precisa do colo do pai, para sentir amado, o filho precisa do abraço do pai para sentir protegido. Deus nos dá esse abraço, o colo dele. Então, eu achei muito lindo, ver e relembrar essas coisas, sabe? E ver que Deus tem o pai tem o mesmo que a proteção a mesma que Deus tem. Essa comparação é perfeita, né? Paralelo bonito, né? Que você fez agora, né? Porque assim, a gente saiu da criança, foi pro pai, trouxe Deus. Foi uma reflexão maravilhosa aí. E, meu Deus, essa questão aí que você falou também, da criança, bonito esse paralelo que você fez aí. Lucas trouxe muito bem também essa referência a Mateus, né? Que é justamente o que Jesus falou ali, né? Para que a gente seja criança, que a gente cada vez mais purifique nosso coração, né? E outro dia a gente estava conversando sobre isso, né, James? O medo de se tornar uma pessoa ingênua, né? E porque até onde, né? E assim, Jesus foi muito claro ali, né? Deixa que eu faço, né? Deixa que eu faço. Entrega, né? Entrega. E o caminho é esse mesmo, né? Quanto mais, como você falou, você chega na. Outro dia a gente tinha falado, né, da identidade do Cristo, né? Do crente, né? A pessoa vê um crente, ela já percebe que a pessoa é um crente, né? A forma que ela sorri, a forma como ela né, se coloca, se posiciona, né? A outra pessoa já percebe logo que essa pessoa é diferente, né? Essa pessoa aqui, ela é honesta, essa pessoa aqui, vem de coração aberto, né? Então, assim, né? E a gente vê em ambientes que a gente vai, às vezes a pessoa tá armada, mas um sorriso, a forma como a gente se coloca, a pessoa transforma, né? A forma da pessoa né? Se colocar, se posicionar, e ela se abre, né? Ela se permite o coração dela abrir, né? É como se fosse aquela camada fechada, né? Aqueles traumas que ela passou na vida dela, e ela vai se fechando, vai colocando uma camada, camadas, camadas, para você penetrar aquela camada só através do amor, né? Só através do amor que realmente a gente consegue ir mais profundo, né? E, e eu acho que quanto mais a gente caminha com Cristo, quanto mais a gente vai seguindo esse caminho da santificação, né? Se aproximando a Ele, Deus vai trazendo cada vez mais
essa luz, né, para perto da gente, né, para dentro de nós, para que a gente possa iluminar e ser essa realmente trazendo até um paralelo aí para a espada do espírito, né, onde ela penetra, né, a espada consegue penetrar realmente o coração daquela pessoa e fazer a transformação que Deus quer, né? E, nossa, que paralelo lindo que vocês fizeram aí. Essa questão que a dona Ruth falou do pai, do filho, e a pessoa mais importante na casa é o pai, e aí ela, né, a gente está falando da criança, como assim é do pai, né? E ela vira e fala, não, isso é Deus, né? Deus é importante, então, porque é ele que, né? E como o pai olha para a criança, como Deus olha para o filho, como Deus olha para a gente, né? E ontem a gente estava na casa de um amigo, foi muito engraçado, porque ele comprou um carro novo, né? Um carro dos sonhos dele, né? Ele falou, olha, eu não fui lá para comprar um carro, fui lá para comprar um carro para a empresa, um carrinho, mas chegou lá, fui tocado, né? E de repente eu saí, né? Liguei para minha esposa, falei, olha, você vai querer me internar, mas de repente, sei lá, eu comprei um carro aqui que era lembra aquele carro que eu falava para você e tal? E aí ele, né, teve que comprar, comprou o carro, e aí no dia seguinte, de manhã, ele teve que passar um VAP num quintal lá, uma coisa, né, numa. E aí ele falou, olha, pô, mas aí no dia seguinte, tal, ele tava passando o VAP e eu achei que era meia hora, durou 3 horas. Aí o pessoal começou a brincar, pô, você também quer vida fácil, né? Você quer ser o mimadinho de Jesus, né, meu? O mimadinho de Deus, né? E é justamente isso, né? É o cuidado que Deus tem com a gente, né? E tudo que a gente vai recebendo é a graça de Deus que vai derramando sobre a nossa vida, né? Então, Deus foi lá, presenteou ele. Oh, mas peraí, eu não queria, né? Não, calma, você não vai ser o mimadinho, você também vai ter a parte árdua, né? Você também vai ter que fazer o trabalho, você também vai ter que passar por algumas situações onde vai trazer edificação, vai aprender alguns aprendizados, não vai ser tudo fácil. Mas Deus quer colocar a gente no colo, né? Quer mimar, né? Como esse bebezinho aí que a dona Ruth falou, né? Quer colocar no colo, como é que eu vou cuidar de você, né? Tão delicado, né? Como o James falou, tão sensível, né? Para onde que eu levo? Como que eu não, né? Como que eu trato ele? Como é que eu cuido dele, né? Essa, essa sensibilidade aí que nós, como né, pais, tivemos a experiência de ser pais, alguns ainda não tiveram, mas, né? Deus queira que um dia terão, mas essa sensibilidade realmente de lidar com aquele ser novo, né? E como Deus pega a gente nas mãos dele e vai tratando a gente, e vai agraciando, né? Vai colocando na boca, né? Agora vai ser o leitinho, né? Agora vai, né? Vamos colocar agora uma bolachinha, né? Agora vamos, né? Um pouquinho mais sólido, e a gente vai, né? Com essa caminhada, e ele vai nos formando, né? Vai nos moldando, né? Para que a gente possa caminhar ali, né? Ter uma personalidade, adquirir uma personalidade do cristão, né? Do crente, né? É, e aí a gente brincou muito ontem, o mimadinho de Jesus, né? Que é justamente esse paralelo que realmente nós somos os mimadinhos de Jesus, né? Cuidados, né? O tempo todo, né? Com carinho. E pouco a pouco a gente vai se aproximando aí dele, né? É, eu acho engraçado que é como se fosse como novo convertido também, né? Novo convertido que se entrega, aceita Jesus pela primeira vez lá na igreja e faz todo mundo, né? Querendo ajudar, querendo guiar, querendo tentar com que ele se mantenha. Estão me ouvindo? Eu acho Vamos que ver aqui. eu tenho um fone que está estragado. Tentando ajudar, tentando motivá-lo a continuar ali, sempre no caminho, entendeu? E a maioria das vezes o novo convertido não entende muito da Bíblia, né? Digamos assim, meio que foi um pouco o meu caso. E todo mundo tem essa animação. Isso é uma referência boa também. Porém, né? Às vezes mais à frente a gente acaba tendo meio que deixado de lado, então aprendendo, como está escrito, doutrinas. Na minha Bíblia tá escrito boa consciência de uma fé sem hipocrisia. Uma dessas coisas, discussão. E aí a gente acaba entrando em discussões inúteis, né? A gente acaba aprendendo certas coisas que não tem tanto a agregar, mas assim,
Talvez na hora não tenha, né? Mas a gente não sabe o plano de Deus e depois possa ter, né? Depois venha a ter. Mas essa animação também, sabe, quando você tem um filho e os amigos vão vê-lo, todo mundo está animado, todo mundo está encantado com o filho, com a pureza, a inocência da criança. Então, é assim também os irmãos em volta do, do cristão recém-convertido. Ô Lucas, obrigado por compartilhar essa passagem de Mateus, que realmente é um encorajador, né? E aí eu fui ver Mateus aqui também, e ele, Mateus 6:26, só para a gente fechar aqui, Jesus diz: observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. E, se Deus veste tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? E eu fiz questão de ler essa passagem aqui porque, voltando no começo, né? Não seria isso darmos um passo de fé, de nos encorajarmos, de obedecermos e nos tornarmos criança novamente, deixando de lado essas cascas e essa armadura fake de orgulho, de mentira, de orgulho, de tudo aquilo que a gente criou com a nossa própria pequenez intelectual para nos proteger. Quando eu faço uso da mentira para me proteger de uma situação, por exemplo, não cabe aqui um passo de fé, de ser verdadeiro e confiar na providência divina? Vamos refletir sobre isso, né? Eu acho que nada é por acaso. E que nós, eu oro aqui, clamo a Deus, nosso Senhor Jesus, que eu sei que está conosco aqui em espírito, em nossos corações e nos nutrindo e acompanhando aqui nesse devocional, né? Que nos traga a coragem e o entendimento necessário para que a gente consiga nutrir essa fé e dar esse passo, mais esse passo de fé, de entregar verdadeiramente a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, 100% na mão dele, e fazer aquilo que ele diz que tem que ser feito, ser mais verdadeiro. Amém? Glória a É, Deus. seguindo aqui a segunda parte, Paulo agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e por incredulidade. Então, meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Não importa o que nós tenhamos feito, não importa. Jesus veio exatamente para isso, para nos mostrar que, independente do que a gente tenha feito, Deus está de braços abertos para nos receber, para nos proteger, para nos ressignificar e para nos dar uma oportunidade de fazer tudo diferente agora. E nós temos essa Ok. oportunidade de seguir.
o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Olha que interessante, ele diz aqui que o Senhor fez a graça dele transbordar e encheu ele da fé e do amor que vem de Cristo Jesus, que vem de Cristo Jesus. Vamos pensar um pouquinho ali, né? Paulo, nesse momento que ele cita aqui, foi o momento da conversão. Ele estava a caminho de Uhum. para perseguir os cristãos que ele vinha fazendo, né? E no meio do caminho, Cristo aparece para ele. E aí, naquela aparição que ele que ele vê, que ele sente o poder de Deus, a grandeza de Deus, e quem de fato é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele se arrepende. E ele, vamos pensar assim, né? O pensamento humano Deixa eu deveria voltar ser, e fazer uma. deveria, deveria Deixa eu ser só. aniquilado ali, deveria ser virado pó pelo tanto de perseguição, de maldade que ele fez. Vamos falar assim, né? Ele estava indo para matar os cristãos. O que esperar dele no julgamento dele mesmo, né? Como ser humano. E em vez disso, o que acontece com ele, né? Ele é perdoado e é transformado e vira uma pessoa que vai agora levar as boas novas. Então, Segura. olha o tamanho da graça. Quando isso acontece, ele se enche de amor pela misericórdia e o amor de Cristo, que foi tão misericordioso com ele, né? Pelas ações dele, pelo que vinha. Imagina, ele perseguiu o próprio Deus. Isso era motivo para quê? Para ele arder no inferno a eternidade. Misericórdia, né? Mas ele foi perdoado, recebeu a graça e se encheu de amor, se Deixa enche de eu. amor por... Esse Fala, Fabiano. amor, esse amor é. Ontem a gente estava falando na aula lá, era sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo faz parte da Trindade, né? E, e o que nós temos dentro de nós é o Espírito Santo, é Deus. Deus está presente dentro de nós. Então Deus É. transbordou na vida de Paulo. Ele estava presente dentro da vida de Paulo. Então ele era um mini. Nós somos mini deuses. E nós Uhum. temos deuses dentro da gente. Deus está dentro da gente. Deuses não, desculpa. Deus está dentro da gente. O Espírito Santo está presente. Então, o que transbordava aqui esse amor era o próprio Deus. Era o próprio Deus que transbordava dentro da vida de Paulo ali, né? Que E, transborda dentro das nossas vidas quando a gente aceita Cristo, né? Quando a gente é batizado. Então, o Espírito Santo está presente dentro de nós. e eu acho que o segredo é aceitar, é se entregar de todo o coração. Foi o que o Paulo fez. Paulo era uma pessoa totalmente errada, ele se entregou de todo o coração e recebeu e ficou cheio de graça. Se ele tivesse sido daqueles que, né, que só fala da boca para fora, ele não teria sentido isso. Então a gente está aqui, né? Se ele recebeu ou se Deus emprestou, né? É isso? Não sei se era essa discussão, mas Deus está presente. Então, assim, é o próprio Deus, né? A gente mesmo, coitado, né? O, Ai, Sen- Ele está o ali. Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Eu aprendi que quando você aceita Jesus, eles até brincavam quando eu aprendi, que um judeuzinho vai vir morar dentro do seu coração. Então você se torna uma judia. Então agora você é do povo de Jesus, porque ele veio morar dentro de você. Então lembra que aqui dentro de você tem que estar limpo, porque mora um judeu puro. Então assim que eu aprendi, entendeu? Então eu também creio assim, porque eu aprendi e fez sentido para mim na época. Quando você aceita Jesus, ele vem morar dentro de você, então você tem que ser mais limpo, puro, porque ele está lá. Então, para ele continuar lá,
Você precisa ser essa pessoa que faz a vontade dele. Eu acredito que Paulo, igual o Fábio falou, tinha o Jesus dentro dele e transbordava, porque o Paulo mostrava isso na vida dele. Ele dava o exemplo, ele vivia Jesus. Então, quando você vive, realmente ele transborda em você, porque ele está aí em você, ele está dentro de você. A questão do judeu, né? Me fez lembrar, um pastor estava falando sobre a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E ele falava justamente que o Antigo Testamento ela foi escrito para os judeus, né? Então, aquelas leis, aquelas questões da circuncisão, elas eram feitas para os judeus. E o Novo Testamento para os gentios, né? E que os judeus eles tinham essa questão até hoje de alguns segmentos da lei ali, né? Uhum. E o cristão ele foi liberto disso, né? Então, eu não sei se a gente interpretar essa questão de ter um judeu dentro da gente, ela está muito alinhada com o que Paulo veio trazer para a gente, sabe? Acho que é algo para a gente refletir um pouco. Também não tenho certeza, não, mas eu acho Quando eu que o, aprendi, que o Fábio, judeu ele não aceitou ainda Cristo, né? não são todos, você sabe, né? Que eles leem o Torá, mas eles creem em Jesus. Porque tem aqueles que creem. Eu estou falando um judeu que crê em Jesus, entendeu? Porque eu estou falando, Jesus, ele era um judeu. Então, quando você aceita ele, você falar que tem um aqui dentro, entendeu? É que você está falando que Jesus está aqui dentro, mora aqui dentro. E isso foi simbólico também, que eu aprendi, entendeu? Mas você sabe que até hoje tem, nós sabemos, que até hoje tem os judeus que não crê que Jesus ainda veio, né? Mas também tem os que já creem, O dessa judeu parte. seja diferente do judaísmo, né? Talvez o É, judaísmo não acredita que Eles acreditam que Jesus veio, profeta, mas né? eles não acreditam que ele é o o que ele é. rei, né? O Ele que. era só Ele mais não é o um, Senhor. ele é só mais um Messias. Será que a Então, gente não está indo aqui para aquela parte que está falando aqui sobre discussões inúteis? Hum, É. Brincadeira aqui. Pode ser, hein? Ontem a pastora estava falando que o Espírito Santo, algumas coisas que o Espírito Santo fala, né? Para reconhecer que ele é uma pessoa, né? Então o Espírito Santo, e aí a gente via isso muito em Paulo, né? E a gente vê isso também quando a gente tem a comunhão, né, com o Espírito Santo, né? Que ele fala, ele testifica, ele intercede. E esse intercede, assim, bugou minha cabeça, né? Que assim, imagina, o Espírito Santo é Deus. Imagina Deus orando por nós. Sim, Deus orando por nós, né? Tem que em Romanos 8:26 mostra lá que Deus ora por nós. O Espírito Santo ora por nós. Está lá em Romanos 26. Né? Ele nos guia, ele nos dá direção, ele opera milagre e ele nos ensina. E aí, sim, essa é a ação do Espírito Santo dentro da gente, né? E o que aquele trecho que você estava lendo, né, Jamie? Que a gente leu em vários trechos aqui, transbordou, né? É tudo isso aqui, né? Então ele transbordou fazendo o quê? Falando, testificando, intercedendo, orando, né? Nos guiando, dando direção, operando milagres e ensinando, né? Isso que Paulo veio fazendo toda a jornada dele ali, né? é, esse ponto que nós paramos aqui, ele fala questão do amor, né? Porque na primeira lei de Deus ele fala: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que nós entendemos por amor? Um sentimento. E esse sentimento você constrói, ele brota, ou ele derrama, ou ele é entregue. Entende? Então inclusive essa tradução, ela trafega sobre todas essas questões, né? Então, talvez sejam todas elas. Talvez aqui no caso de Paulo, esse amor foi instantâneo e ele diz aqui que derramou sobre ele. Puf. Em alguns, esse amor, ele vai sendo construído através da jornada, conforme ele vai aprendendo, se enchendo do Espírito e amando cada vez mais. Esse é o 14, né? Aí no finalzinho do 15, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la.
Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E lá no finalzinho ele diz: Ele é o único Deus, apegue-se à fé. Agora eu estou lendo o 19, tá? Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência como resultado. E, como resultado, a fé que tinham naufragou. Ou seja, a fé é algo que ela não tem explicação. Não é algo que a gente possa raciocinar. Fábio estava comentando aí da Trindade. A Trindade mesmo, ela é um mistério que nós não temos condição de entender. Eu já vi várias explicações. Tem gente que tenta explicar o mistério da Trindade. Olha, Deus é o Sol. O Sol, ele é ao mesmo tempo a luz, ele é o calor e ele é uma massa. Não creio que ainda assim é uma explicação perfeita do como é que você explica o que é Deus. A Bíblia fala que as coisas de Deus são loucuras para o ser humano. São como loucuras. E esse é um mistério que a gente talvez ficar, é o que o Lucas comentou que está no nosso capítulo, né? Ficar Eu lembrei de algo bem discutindo engraçado, né? sobre essas questões é um é uma perda de tempo, porque aí você está tirando da fé, está deixando de ser fé para ver a razão. E que termina aqui, né? Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. Não estou preocupado. Eu não estou preocupado se eu estou entendendo ou não. Eu tenho que crer. O Subirá falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou que uma vez um cara perguntou para ele assim: Cara, você acredita mesmo que um peixe engoliu um homem? Que é a história de Jonas, né? Ele fala, cara, eu não só acredito nisso, mas se a Bíblia falasse que o homem teria engolido a baleia, também acreditaria. Isso é fé. É a gente deixar de lado o nosso racional, nossa consciência, que é o que está falando aqui no final, né? Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Então, a fé é a gente acreditar nas escrituras, entregar de fato e seguirmos inocentes. É como o bebezinho que nós falamos aqui. A mamãe está dando leitinho e o bebê não sabe se aquele leite é bom ou é ruim, se vai fazer bem ou se vai fazer mal. Aquela comidinha que ele está comendo, se a comida está vencida ou se não está. Ele tem que acreditar e comer, cara, né? E a nossa vantagem é que Deus é maravilhoso. A nossa mãe, nosso pai não é perfeito, mas ele é, né? Então, que a gente possa ter nossa fé fortalecida todos os dias, de fato nos entregarmos de corpo, alma e espírito, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, né? Como o Fábio citou aqui, e transbordar, não só na nossa vida, mas na vida do nosso irmão, nossos irmãos, né? E, e amém. E seguir felizes aí para a vida eterna quando Deus nos chamar. Amém? Judeus messiânicos. Messiânicos. São aqueles judeus que acreditam em Jesus como Messias. Eles E esperavam aí? Cristo, no caso o Messias, porém Rico. de outro modo, não simples e humilde, entendeu? Mas É, com um certo poder, autoridade, certa, digamos assim, nobreza maior. nobreza, isso aí. E aí não foi assim, né? Exército.
Foi o contrário. E aí? É. Aí pegou todo mundo de surpresa, né? Aí deu no que Força, deu, violência, né? infelizmente. Porque né, eu acho que eles queriam era o quê? Destruir, né, os romanos que, né, e forçar, que estavam muito, que era um reinado, se for a palavra correta, que era muito grande, muito forte ali naquela área, naquela época. Mas aí Cristo veio diferente, né? Mostrando amor, humildade, Humildade. misericórdia, perdão, fazendo milagres. Mano, eu acho que só ali eu não teria outra dúvida, não, esse é. Milagres atrás de milagres, milagres e milagres. Mano, não tem como não ser. Quem é capaz mais de fazer isso? Entendeu? Parte no The Chosen, eu tô assistindo com a minha família esses dias. Sei que todo mundo deve Ah, ter assistido, né? deixa eu E aí tem ver. uma parte que ele tá num conflito, acho que é Season 3, né? E aí chega um monte de gente, assim, um monte de tribo de vários lugares, assim, meio que encurrala os discípulos com Jesus ali, né? Os discípulos meio que, e aí, né? Vamos lutar, né? E Jesus, não, agora senta todo mundo, né? Vocês são os meus discípulos, sentam. E os outros que estavam em volta, as tribos, tudo em pé. E aí tudo, né? E Jesus, calma, não, calma, calma, senta todo mundo. E daí, tipo, Pedro já, né? Como assim? Vai sentar? Você tá louco? Os caras vão matar a gente, né? Sanguíneo. E aí todo mundo, eles sentam, e aí Jesus tá, e de repente vem um cara mancando, assim, com a perna quebrada. Aí Jesus só aproxima dele assim, aí o que foi que você tá aí? Não, eu tô com a perna quebrada, não sei o que, tal, e eu acredito, tal, que você pode curar. E Jesus só aproxima dele assim, põe a mão e cura, assim, cara. E aí o homem começa a pular, as tribos que estavam em volta, assim, tudo armada para ir para cima de Jesus, assim, na hora todo mundo sentou. E aí Jesus começa a falar. E aí assim, foi muito bonito, porque eles foram horas e horas, acho que até alto da madrugada, e chegou uma hora, já não era só aquelas tribos, nossa, era uma multidão de gente, assim. E aí foi até bonito, que mostrou uma parte onde Jesus falava, os discípulos, eles não estavam mais próximos de Jesus, eles estavam um pouquinho mais afastados. Então Jesus ia falando, Sim. e eles iam Mas repetindo o que Jesus ia falando, e ia propagando, e mostrou a imensidão e a proporção que aquilo foi tomando, né, naquela eu época, né? acho, eu, Imagina, eu acho que isso aí é o Sermão no Monte, não é não? não é o Sermão do Monte ainda Não não, é porque o não? do Monte, né, Ah, ok. que ele monta aquele palco, né? O do Monte, acho que ele monta o palco, não é? Que tem lá o palco, tudo, que Não, esse tá aí ele vai fazer preparado. a multiplicação dos pães. Isso. O Sermão do Monte, ele faz a multiplicação, não é? Ou não? É, Não, eu acho esse que que o Fábio tá esse que você falando viu. é o Que que ele ele faz vai a fazer a multiplicação dos Ah, pães. nossa, coisa mais É, linda, aí assim. ele Você fala, vê. aí tem no meio, não escuta, os discípulos fazem, e o que, né, que acontece depois É. da morte de É o que você Cristo, né? falou, né? Ele, Os assim, ele foi discípulos vão lá, fez um passando a palavra por milagre, aí. de repente ele fez aquele milagre, o pessoal, puf, todo mundo caiu, falou, meu, não tem mais dúvida, né? É É, ele mesmo, né? O É ele Fábio, mesmo. bom. eu vi sua empolgação aí, tô aqui lembrando das últimas palavras dele, que ele falou: eu fiz isso, mas você pode fazer muito mais. Aí É, entra a jogada da é. fé. Porque é quando a Exato. gente, a primeira coisa que a gente, quando a gente ouve, assim, quando eu, né, escuto, assim, o primeiro pensamento é o conflito. Será? Mas ao mesmo tempo eu Aí, penso, eu aí eu creio tenho e a fico. resposta para você, que o DJ acabou de falar. Deixa a razão de lado e É, faz a sua fé funcionar. Deixa a razão de lado, porque você acabou de ouvir, igual diriam, ver Deus fazendo um milagre e você não acredita que você não pode fazer, se ele te deu a ordem para você fazer, que você pode fazer mais que ele? verdade. Vou dar um testemunho para vocês de fé. Amém, É, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. já tem uns meses que eu tô vivendo pela fé. Glória a Deus. Desde quando eu saí da Flórida e fui pro Colorado. Nós recebemos algumas palavras para ir pro Colorado, né? E até o último dia, até o último dia não, até cruzar a fronteira e atravessar e estar no Alabama, nós não tínhamos casa e nem trabalho, mas a gente sabia que era para ir. E um dia anterior, hoje a minha noiva, né, falou, não, talvez não é pra gente ir, porque a gente não tem casa, não tem trabalho, não tem nada, a gente vai fazer o quê lá, né? Aí eu falei, não, agora a gente vai.
As coisas estavam dentro do carro, cara. Tipo, o carro foi lotado de coisa, né? Agora a gente vai. Nem que a gente chegue lá e tem que voltar de lá. Mas a gente vai. Você falou que é pra ir, então vamos. Aí quando a gente cruzou a fronteira, assim, 10 minutos depois de chegar no Alabama, recebe a primeira ligação. Oi, tudo bem e tal? Você tá procurando trabalho aqui? Sim, estamos procurando trabalho. Ah, você precisa de casa? É, a gente também tá precisando de casa e tal. Aí começou tudo, né? E desde então, assim, foi uma coisa atrás da outra. Porque a gente deu o passo de fé, né? A gente confiou que Deus ia fazer o mover. E não só isso. Lá no lá já no Colorado, né? A gente pensando em voltar, né? Aí a gente chegou no seguinte acordo, né? Vamos fazer o seguinte: se for pra gente voltar, Deus vai falar com a gente. Se for pra ficar, Deus vai te dar uma promoção. No dia seguinte, Deus deu uma promoção. Uau. Sim, coisa louca, velho. E aí eu tinha recebido, o Fábio conhece, né? O pastor Castilho. Teve várias palavras, né? Sobre coisas que iriam acontecer e estão acontecendo. Por exemplo, quando ele falou assim, ó, vocês querem ficar juntos, vocês querem casar, eu sei que vocês não têm os recursos para isso, mas Deus está mostrando, põe o pé que ele vai botar o chão. Tudo que vocês precisarem, ele vai prover, né? E assim foi, ele vem assim, uma coisa atrás da outra. Vou dar um exemplo para vocês, eu fui fazer o pedido de noivado, né? E assim, eu não tinha os recursos para pagar tudo, cara, porque assim, muita coisa é cara, né? Tipo, fotógrafo é caro, muito caro, né? E assim, uns 2, 3 dias antes de fazer o pedido, eu não tinha o dinheiro ainda para pagar o fotógrafo. O fotógrafo não era tão caro, eu conseguia ter um valor, mas você vê, eu estava fazendo um trabalho e esse trabalho aconteceu de que o cara tinha que me dar um valor que era assim, uns US$ 100 a menos do que seria o pagamento do fotógrafo. Aí eu fui para pegar esse pagamento, o cara só estava me pagando em cash, né? E como eu sabia que ele não ia me pagar a transferência, eu pensei, eu acho que essa diferença, como ele não vai querer trocar, Deus vai fazer ele me dar o valor certinho que eu preciso para pagar o fotógrafo. Aí eu falei, Deus, você falou que ia prover tudo para mim, era para eu botar o pé que você ia colocar o chão. Estou indo lá buscar esse dinheiro e eu sei que o valor que está faltando, você vai completar. Cheguei lá, o cara me deu o dinheiro em cash, cara, o dinheiro certinho, a conta perfeita para eu pagar o fotógrafo. E aí eu fiz, e aí tá sendo assim uma coisa atrás da outra. Eu acredito que hoje no final do dia vai ter mais um testemunho aí que eu acho que vai acontecer um negócio hoje aí que vai ser mais um testemunho assim, passo de fé, um atrás do outro, e Deus vai. Que nem você leu dos passarinhos, das flores. Cara, se Deus cuida dos passarinhos, imagina da gente. Dá um passo de fé que você vai ver se ele não vai te honrar. E é isso que vai acontecer na minha vida, cara, uma coisa atrás da outra. É isso aí. É É isso isso aí, aí. galera. Amém. Deus, Glória a Deus. Glória a glória a Deus. Deus. Isso aqui é maravilhoso, cara. É, Como esse devocional me edifica. Glória a Deus. Obrigado por compartilhar, Lucas. Isso aumenta a é, nossa fé também. Deus é Ouvir. maravilhoso. É fiel, gente. Deus é fiel, viu? E um dos testemunhos que eu creio que vai ser o mais forte que eu vou trazer para vocês é o como quando eu me batizei, eu coloquei a minha família no altar para restituir e como eu tô vendo Deus restituindo a família toda, assim, todo mundo voltando e Deus resgatando minhas tias, primas, meu pai em breve. E assim, Deus tem sido fiel. Ele, confiar nele é garantia de que ele vai te honrar. E ele vai ser fiel, se você confiar nele e descansar nele. É, E é acho que isso o aí. mais Aleluia. importante é esse, é o descansar, né? Que a gente é meio impaciente às vezes. É, Ah, aleluia, irmão. Aleluia. Fico muito feliz aí pelo seu testemunho aí. Deus continue abençoando, derramando sobre a sua vida, porque Amém. você é muito amado, muito querido. E, é. nossa, então você é um cara especial, cara. Especial demais. Amém, só. Amo vocês também, viu? Aleluia, glória a Deus. Aí, o silêncio Devocional de. agora vai ser 1 hora e meia Que de legal. devocional, hein? Esse Você negócio vê, de meia hora antes vai acabar terminando às 7, igual terminava, velho. Mas quando é
você tá vendo as coisas fluir, é difícil você parar, ainda mais se tá fluindo com com Deus. Nossa, é bom demais. Demais. Bom É demais. verdade. Outro dia eu vi uma coisa Amém. engraçada, cara, e que faz total sentido. Aquele cara que ele pregava em Miami, que era da Lagoinha, esqueci o nome dele agora. André Fernandes? É, acho que é o André. Ele tava falando num podcast, e que faz muito sentido, que na vida do cristão, quando ele faz os planos sobre qualquer coisa na vida dele, se não tiver uma linha que tá lá em branco, aquela linha que é o impossível, que você pensa, cara, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Não é, você não é cristão, porque o cristão sempre vai ter aquela linha que tá faltando algo que você vai pensar, mano, é impossível, não tem como, isso aqui eu não vou conseguir, não vai, de onde vai vir? E aí que entra a nossa fé, né, os cristãos, né? É Deus, isso aqui é Deus, esses planos são de Deus, A né? gente tenta planejar tudo, né? Tudo É, planejadinho, tudo certinho, né? na Aí ve- é, vai lá e faz tudo, né? Só para mostrar que não é a gente, né? Não é é, você. isso aí na verdade ele falou, se não tiver a linha em branco, não são os planos de Deus. Se tiver a linha em branco é porque são os planos de Deus, porque aí é o que você vai depender dele e do mover dele, entendeu? E aí vai mostrar que são os planos dele. Essa era, na verdade, a analogia. Porque quando Estilo, você pode fazer, por que que ele vai fazer, né? É, porque Exato. se você pode fazer tudo, então não são os planos dele, não depende dele, né? Né? Depende de você, então não faz sentido. o aprendizado que vem disso aí que você falou é já sonha com o impossível. Deixa É, o como deixa que ele faz, né? Você sonha com o que você quer. não é verdade. Meu Deus, Pai amado, Pai querido. Pai, eu te agradeço, Pai, mais um dia estamos na sua presença, aprendendo sobre Ti, nos aproximando mais, Pai, de Ti. Pai, quero que saiba que a minha vontade, Pai, é estar o mais próximo possível de Ti, Pai, ali, sentadinho, Pai, ao seu lado, abraçado na sua perna, Senhor, te ouvindo de pertinho, estando na sua presença, Pai. Quero, Pai, te pedir todos os dias do seu mover, do Espírito Santo, aqui nesse devocional, Pai, na vida dessas pessoas, renovando a mente, o coração, trazendo, Pai, um pleno entendimento da palavra, te arrancando toda a camada de escamas dos olhos de quem ainda precisa, revelando tudo que o Senhor tem para revelar na vida dessas pessoas, na minha vida, Senhor. Pai, eu te peço também pela vida daqueles que não puderam estar aqui presente hoje, aquelas pessoas que não estão conseguindo participar com frequência. Eu sei que o Senhor tem um plano na vida deles e que tudo acontece debaixo da sua vontade, Senhor. Então eu te peço, Pai, continua, Pai, cuidando deles, mesmo eles não estando aqui. Peço, Pai, pela vida de cada um, Senhor. Renova a mente e o coração deles, Pai. Acampa os seus anjos ao redor deles, na casa deles, na família deles, Senhor. Pai, eu quero te agradecer também por essa semana abençoada que encerrou ontem e por essa que está iniciando. Que o Senhor os faça presente todos os dias, que o Senhor nos guie, que o Senhor coloque as pessoas nos nossos caminhos, pessoas certas que o Senhor quer que estejam nos nossos caminhos, e aquelas pessoas que, de alguma forma, a gente tem que falar algo para elas, que o Senhor nos use essa semana para falar sobre a Sua palavra, falar sobre Ti, Pai, para alcançar pessoas. E o Senhor nos encha do Espírito Santo, nos encha de coragem, nos encha de atitude para que nós possamos dar frutos e transbordar toda essa alegria, todo esse amor, todo esse entendimento que o Senhor está nos dando para outras pessoas, que mais e mais vidas sejam alcançadas, e que nós podemos dar testemunhos mais e mais do que é o mover do Senhor nas nossas vidas, né? Da obra que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui. É uma obra perfeita, uma obra agradável, uma obra magnífica que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui, resgatando cada um aqui do deserto, resgatando cada um aqui do cativeiro, Pai. Eu te agradeço, Pai. O meu coração é cheio de gratidão, Pai, pela obra que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui, na minha, Senhor. E é isso, Senhor. Que o Senhor conduza cada um aqui hoje que ainda for prestar o culto, né, nas suas igrejas.
e que o Senhor cuide do James lá na Austrália e dê uma boa noite para ele agora de sono, e que o Senhor amanhã o levante cheio de esperança e de amor e de graça e de paz que só a sua presença nós temos. Eu te peço e te agradeço, que o Senhor abençoe o dia de hoje de cada um aqui, e que as pessoas que ainda vão ter um domingo tenham um domingo abençoado. Em nome de Jesus, amém.